começar com a Débora, e a Débora vai deixar algum tempo para o Reinaldo, conforme ele, usando as palavras dele mesmo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Roberto, parabéns pela iniciativa, muito importante esse espaço para a gente debater esse exame que é tão contestado e tão defendido com a mesma intensidade. Eu vou iniciar a minha fala. Eu acho que o Dr. Braz falou um pouquinho trouxe alguns dados que enriqueceram um pouco aqui, vão enriquecer a nossa reflexão e enriqueceram bastante o debate. Mas eu vou falar um pouquinho das pessoas, dessas pessoas que estão envolvidas no que se refere a esse exame da ordem. Falar das pessoas vamos falar um pouquinho das públicas primeiro, das universidades públicas. Tem o vestibular na universidade pública. O vestibular que mede com o nosso questionamento ou não da eficiência do vestibular, mas que mede se o estudante está apto ou não a cursar o ensino superior. Nós temos, e é da mesma forma como no exame da ordem, o estudante precisa prestar 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes o exame para poder entrar numa universidade pública. E aí, usando a USP, como o Dr. Braz falou, a gente tem muito orgulho da USP, mas você precisa prestar 1, 2, 3, 4, 5 vezes o exame para entrar na Universidade de São Paulo. Você passa 5 anos estudando, você passa por recorrentes, todos os semestres você passa por provas para te falar se você está apto ou não a passar de ano, a mudar de ciclo e tal, receber os créditos para sua formação. Você se forma advogado e bacharel em direito, e não pode exercer a sua profissão, porque você não é advogado ainda, você deve passar pelo exame da ordem. E lá se vão mais 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. Aí a gente fala dos estudantes das escolas pagas, né, das escolas privadas, enfim. Ele entra na universidade, ele trabalha o dia todo, dedica ao máximo na sua profissão, e acredito que com a mesma intensidade que o Dr. Braz se dedicou enquanto ele estava na sua formação, no período que veio para São Paulo, com a mesma dedicação, e ele estuda 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele passa por provas durante esse 1, 2, 3, 4 e 5 anos, pega o diploma dele nas mãos e também não pode exercer a profissão porque ele é bacharel e não é advogado. Então, vamos entender de quem é a responsabilidade de fiscalizar a universidade? A responsabilidade é do MEC. O MEC tem que garantir se a universidade oferece um curso de qualidade ou não, independente de qualquer curso, desde o direito ao jornalismo, a letras, pedagogia, porque nós estamos lidando com profissões que têm função social. Toda profissão tem uma função social. Toda profissão interfere diretamente na nossa sociedade. É o direito que garante as leis. A gente está falando do jornalismo, que confere o direito de informação aos cidadãos. A gente está falando das letras, que estudam formam professores, mas formam pessoas que também vão defender o nosso idioma, o nosso e outros idiomas. E assim, toda profissão tem a sua função social. Tem função social, toda função tem que ter qualidade. Toda profissão tem que ter a sua qualidade. Tem que ser garantido que a pessoa que vai sair daquele curso, ela saia apta não só a ser mais um técnico, não só a ser mais um reprodutor daquilo que já está colocado no mercado, mas pessoas que vão pensar a profissão, que vão ter uma visão cultural, que vão ter uma visão de sociedade daquela profissão que ela vai exercer. Não adianta a gente achar que uma prova, num único dia, uma prova que também custa um valor alto, diga-se de passagem, né? Que aquela prova, naquele dia, vai dizer se o cara está apto ou não a ser um advogado, se ele está apto ou não a defender um cidadão. Não é num dia que se diz isso, é na formação. É por isso que a gente tem 5 anos de formação. Por isso que a gente tem 5 anos para o cara poder estudar,
o estudante poder ir para a universidade, compreender a profissão dele, compreender o direito, com toda a sua especificidade, mas com toda a sua necessidade de fazer a grande roda da sociedade, a grande roda do mundo girar. A gente precisa entender que não é num único... E assim, eu vou pautar muito isso. Não é num único dia, não é numa única prova, não é numa única avaliação. A OAB, ela tem que ser uma grande parceira da qualificação dos cursos. Porque não adianta a gente saber que tem universidades que apenas aprovam 5% dos estudantes e isso simplesmente passa batido. Esse percentual que a gente tem de universidades que aprovam ou que reprovam pode até ser usado, mas para qualificação, para qualificação das universidades. Não adianta simplesmente dizer que a universidade não oferece a formação devida e passa um ano, passa outro ano, e aí o exame é desde 74, mas eu quero saber desde 74 para cá, de que forma que o resultado do exame auxiliou para a qualificação dos cursos. Sendo que, dos anos 90 para cá, a gente teve uma abertura do número de escolas privadas. O curso de Direito é um curso barato, não demanda grandes equipamentos, seria apenas investimento em professor, e aí o Roberto sabe muito bem que professor, não só no estado de São Paulo, mas no nosso país, é uma profissão que não tem atenção merecida. Professor é sempre relegado ao segundo escalão, vamos lá, professor mesmo. Então, não tem investimento no professor, não tem investimento em biblioteca, que aí os companheiros aqui sabem que o advogado ele necessita essencialmente de uma boa biblioteca, não tem investimento nisso, e aí os cursos se tornam muito baratos. Se não renova a biblioteca, se não investe em professor, você paga a torta direita, é muito barato, coloca um monte de gente numa sala e depois responsabiliza o estudante por ele não passar no exame da ordem. Então, assim, eu acho que é isso que a gente quer deixar de contribuição para o debate. A União Nacional dos Estudantes não é favorável a nenhum exame de ordem nesses méritos, e nós achamos que o debate está colocado.